Então, no nosso primeiro vídeo, a gente viu, né, que a programação de fugir da dor e de buscar o prazer é animal, né? E que nós, como seres humanos, não podemos ir por esse mesmo caminho de fugir da dor e buscar o prazer, né? A gente não pode caminhar por esse caminho se nós queremos alcançar a maturidade. Não é possível fazer apenas o que nós gostamos. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Eu acredito que sim, acho que todo mundo já passou por isso. Mas de fazer o seu planejamento, né? Do seu dia, assim, colocar no papel passo a passo. O que você está querendo fazer, as coisas que você precisa fazer no próximo dia. Mas aí no próximo dia você acaba ficando o dia inteiro no sofá ou o dia inteiro no celular e não faz o que você precisa fazer. Qual que é a sensação que você tem no final do dia, né? É um peso na consciência, não é? É uma tristeza, um desânimo, um sentimento de perda de tempo, né? Um sentimento de vazio. Então, isso mostra pra gente que apesar de a gente ter tido um dia cheio de prazeres, né? Totalmente, né, completo de prazeres corpóreos, de sensações de prazer, a gente não completou esse dia com felicidade, tá? E ao contrário, quando a gente consegue cumprir tudo que está na nossa lista de atividades, né? Ainda que no final do dia a gente esteja cansado, a gente se sente bem. A gente sente que o dia rendeu, que nós fomos produtivos, né? A gente se sente feliz. É justamente isso. Então, isso acontece com tudo que a gente precisa fazer, né? Com tudo. Dieta, com a educação dos filhos, com a faxina da casa, com render no trabalho, não reclamar. Tudo que a gente se propõe a fazer. Mas para isso, a gente precisa ter a vontade forte. Vocês concordam comigo que precisa de uma energia a mais? Precisa de ter realmente uma vontade forte. Você precisa de uma energia para levantar do sofá e ir fazer as coisas quando você está lá, né, espojado, mexendo no celular e você fala, não, agora eu preciso levantar. Então você precisa dessa energia, desse impulso para conseguir ir e agir, né? Então, nas crianças, o que realmente acontece, né, é que as pessoas, os pais, né, normalmente eles se lembram de educar a inteligência da criança. Pelo menos eles tentam educar a inteligência das crianças, né? Colocando as crianças nas melhores escolas, colocando nos melhores cursos. Eles lembram também de educar o físico da criança, dando para a criança poder de ação no mundo, né? Então eles colocam nos esportes, colocam na academia, né? Mas normalmente os pais não fazem ideia de que a vontade da criança também precisa ser educada, né? E mais do que isso, sem uma vontade forte, sem uma vontade educada, nem a inteligência e nem o físico, eles não conseguem cumprir plenamente os seus objetivos, tá? Então a vontade é justamente o que vai regrar os nossos prazeres, tá? Ela é o que reconhece na inteligência o que é certo, ela quer responder à inteligência e ela age, tá? A vontade, ela nos dá essa liberdade e justamente essa energia de levantar do sofá, essa energia para agir, tá? Então, a criança, ela responde apenas ao mecanismo do prazer e da dor, assim como os animais, tá? Elas não têm inteligência formada ainda e elas não têm a vontade formada. Então, nós, pais, precisamos ser a inteligência e a vontade dessas crianças, tá? Então, uma criança, quando ela vê um doce, ela come. Porque o doce, ele satisfaz os instintos da criança, ele satisfaz os sentidos, ele dá prazer, tá? É gostoso. Então, ela não consegue não comer o doce. Não é trapaça, não é que ela tá fazendo de maldade, não é que ela tá fazendo de pirraça com você. Não é, ela só não consegue não comer. É isso. Os pais, eles precisam pensar pela criança, eles precisam pensar o porquê, né, que a criança não pode comer, eles precisam explicar para ela, né, e ser a inteligência dessa criança, explicando para ela o porquê que ela não pode comer esse doce, e eles não podem deixar que a criança coma o doce, ser a vontade dessa criança, porque a criança ainda não tem vontade formada, tá? Então o que a criança vai fazer nessa hora? A criança vai chorar. Por quê? Porque ela é puro sentido, porque a criança é sensação e ela responde assim, ela também responde com os sentidos, então ela vai chorar, tá? A criança, ela sabe o que é bom e o que é ruim para os sentidos dela. Nós precisamos ensinar para a criança o que é bom e o que é ruim
apesar dos sentidos dela, tá? Então, por exemplo, o remédio. O remédio não é gostoso. O remédio dá uma sensação corpórea ruim. O remédio não dá prazer, mas o remédio é bom. É isso que a gente precisa conseguir mostrar para os nossos filhos, que existe essa diferença, né? Que nem tudo que é prazeroso é bom. E nem tudo que é desprazer é ruim. Tá? A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Então, a criança, ela já tem dentro dela essa diferenciação, tá? O que a gente precisa fazer é conseguir ajudar ela a identificar o que ela precisa fazer. E aí a gente faz isso através do sentimento de dever cumprido, tá? Todo mundo tem isso dentro de si. Então, para você agora um pouquinho e lembra de alguma vez que você deu comida para alguém que estava com fome, ou que você foi a um asilo, que você foi a um orfanato, que você fez alguma coisa para alguém que precisava, que você realmente cumpriu uma missão que você só podia fazer, né? Que naquele momento só você podia fazer. Esse sentimento que aparece depois disso é esse sentimento de dever cumprido. É esse sentimento de ter feito algo bom por alguém. Então, a gente não consegue explicar isso muito bem, mas é como se fosse um peito cheio. É uma sensação de até quase uma falta de ar, assim. É uma sensação boa, que você sente lá no fundo, ok, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu saí cheio dali. Essa que é a sensação de que você está preenchido por alguma coisa, tá? Os pais, eles precisam mostrar isso para os filhos, tá? Eles precisam conseguir mostrar para os filhos que o certo é agir de acordo com essa sensação. E não agir de acordo com presentes, com elogios, com nada que venha de fora, com nada externo a nós mesmos, mas agir de acordo com essa sensação de dever cumprido que é interno. Essa sensação de eu fiz o que eu precisava fazer, tá? Então, na prática, como que isso funciona? Então, no início, a criança, ela é pura sensação, ela é totalmente afeto, né? Ela é só sentidos, é isso que a criança é. Então, eu preciso de usar os sentidos da criança ao meu favor, tá? Eu preciso usar o que a criança sente ao meu favor. Então, inicialmente, quando a criança, ela faz alguma coisa, eu preciso usar os sentidos dela para formar esses afetos, para ordenar esses afetos nela, tá? Então, quando a criança faz uma coisa boa, eu sorrio para a criança, eu faço carinho, eu dou uma palavra boa, eu bato palma para a criança, sempre com muita alegria. E quando a criança faz alguma coisa má, quando ela faz alguma coisa ruim, eu preciso dizer o não e eu preciso atuar o não. Então eu preciso fechar a cara mesmo, eu preciso falar de forma mais séria com ela. Então não adianta muita gente ficar, meu amorzinho, não pode fazer isso. A criança vai entender blá, 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 te amo. Entende? É isso que ela vai entender. Então você precisa atuar esse não. Ela não consegue muito bem entender a linguagem. Ela vai entender o que você está mostrando para ela, o que ela sentir. Então se você fecha o rosto e você fala com ela, filho, isso não pode fazer. Aí ela vai entender. E aí você vai estar ajudando usando os sentidos dela para ajudá-la a ordenar por dentro o que ela está sentindo, tá? E é por isso que sermão não funciona com criança pequena, tá? Não funciona mesmo, porque a criança ela ainda não funciona pela inteligência. Ela ainda é puro afeto. Tá? Então, quando a criança ela consegue ordenar um pouco mais essas sensações, aí a gente precisa começar a chamar a atenção da criança para essa sensação de dever cumprido, tá? Mas isso vai ser depois que a criança começar a falar, né? Que a criança conseguir prestar atenção mesmo nos movimentos internos dela, tá? Umas crianças, vamos dizer assim, de 4 anos, por exemplo, mais ou menos, né? Elas ainda não conseguem fazer isso com maestria, elas não conseguem fazer isso perfeitamente, mas elas já estão nesse processo de começar a prestar atenção nos movimentos da alma, tá? Nesses movimentos internos dela mesma. E conseguir, né, talvez não explicar, mas conseguir sentir essa sensação de uau, eu fiz isso, olha, mamãe pediu para eu fazer e eu fiz, tá? Então, quando a criança ela cresce mais um pouco, aí ela já não age mais só pelo afeto, tá? Mas ela vai agir com a inteligência e ela vai agir escolhendo obedecer você pela vontade dela, tá? Isso é que é a obediência verdadeira. A obediência de verdade é quando a criança te escuta, acolhe e escolhe fazer, tá? Mas enquanto a criança ainda não tem a inteligência formada, você precisa estar lá, sendo a inteligência dela e sendo a vontade dela, tá? Então,
Quando a inteligência está sendo formada, muitas vezes o que acontece é que as crianças elas vão começar a testar o que elas estão aprendendo, tá? Então elas vão começar ali a testar os pais mesmo, tá? Para ver se o que eles estão falando é assim mesmo, se está certo o que eles estão ensinando. Isso é um movimento da inteligência, tá? A inteligência está ali explorando e tentando, né, ver o que ela aprendeu ali, ver se aquilo ali está certo mesmo. Tá? Então, a inteligência, ela faz esse movimento e é normal, isso é saudável, tá? E é por isso que a gente precisa parar e prestar atenção o quanto são ruins dizeres como: se você for pra rua, o homem do saco vai te pegar. Se você não escovar os dentes, as baratas vão andar na sua boca. Quem pula da janela não cresce mais, tá? Nessa hora, quando a criança começar a testar, quando ela começar a te testar e a testar o que você já ensinou para ela, né? Quando ela vê que não tem homem do saco e que ela pulou a janela e não aconteceu nada, a sua autoridade vai cair por terra, tá? Ela vai começar a testar tudo que você já ensinou. Ou pior ainda, ela vai simplesmente entender que os pais não sabem de nada e que tudo que eles ensinaram tá errado, tá? É isso que passa na cabeça de uma criança. Ok? Então ela vai começar sim a testar tudo. Já que a minha mãe estava errada nisso, por que ela não pode estar errada nas outras coisas? Entende? Então, é aí que nós precisamos nos ordenar. É aí que nós precisamos ser os exemplos, tá? A gente precisa falar sobre isso, sobre ser os exemplos para as crianças, tá? Porque o que nós queremos é educar a inteligência da criança e mostrar para a criança o que deve ser feito. Tá? Então, nós precisamos mostrar isso com as nossas ações. Tá? Então, se nós não fazemos o que precisa mesmo ser feito, né? O que a gente vai mostrar para a criança? A gente vai mostrar para ela que não é preciso agir sempre de acordo com a nossa consciência, né? É isso. Que a nossa inteligência e a nossa consciência não precisam guiar as nossas ações. É isso que a gente mostra para a criança. Tá? Então, não adianta, por exemplo, você dizer para o seu filho que ele não pode mentir se você mente. Tá? Você mostra para o seu filho que, ok, o certo é não mentir, mas eu faço do jeito que eu quiser. Então é por isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos o que fazer e mostrar para eles como fazer, tá? Então, com essa consciência bem trabalhada, né, com a consciência, quando você consegue mostrar para o seu filho o que ele precisa fazer, quando esses movimentos de teste começarem a acontecer, os pais eles precisam entrar nesse momento, fortalecendo a inteligência e a vontade da criança, mostrando para ela o que foi que ela fez de errado, o que deu errado ali, né? E fazendo com que ela repare aquele erro, com que ela repare o que aconteceu, tá? Então, por isso é que muitas vezes é importante que a gente deixe as crianças sofrerem as consequências naturais dos atos dela. Eu não tô falando aqui para ninguém deixar a criança perder um braço. Não é isso que eu tô falando. Me entendam, por favor, tá? Mas as crianças, elas aprendem. Elas aprendem caindo do sofá quando elas pulam. Elas aprendem ficando com fome quando elas não querem comer. Elas aprendem quebrando um brinquedo quando elas jogam um brinquedo no chão. Tá? Então, avalie as situações, claro, avalie os perigos das situações, mas escolha as ocasiões que você quer trabalhar. Avise para a criança o que vai acontecer e deixa acontecer. E depois você vai entrar de novo dizendo, tá vendo? Você fez o errado e olha o que aconteceu. Então vamos lá e vamos consertar? Tá? É assim que a gente trabalha a educação dos filhos. É assim que a gente trabalha a inteligência e a vontade das crianças. E aí a criança vai pensar, a minha mãe ela sabe do que ela tá falando. Ela avisou que ia acontecer e aconteceu mesmo, tá? Então, como que as virtudes elas vão entrar em tudo isso? Como que as virtudes entram em todo esse processo de crescimento e de amadurecimento da alma humana? Então, afinal de contas, o que é virtude? Vamos falar logo disso de início, tá? Então, a virtude é aonde nós chegamos quando nós conseguimos trabalhar bem os nossos instintos, tá? Então, nós temos os instintos, né? E eles não são maus, os instintos eles não são ruins, tá? Eles são essa força que nós precisamos para sobreviver. É isso que os instintos fazem. Eles fazem com que a gente sobreviva, tá? É a força que a gente precisa para sair do nosso lugar. Isso são os instintos. E é justamente porque eles são força, justamente porque eles são fortes,
é que é difícil controlar os instintos, tá? Então, a virtude é a forma correta, a forma desejável e a forma moral de elevar a nossa alma, saindo desse nível mais animal para um nível mais próximo de um modelo de perfeição, tá? Claro que a gente não vai ser perfeito nunca, mas a gente vai se aproximar desse modelo humano de perfeição, tá? Então, as virtudes, elas vão ser sempre contrárias ao vício. Então, se a gente tem um vício, a gente tem uma virtude que é contrária a ele. Então, como eu disse, né? A gente tem os nossos instintos. Se a gente trabalha bem os nossos instintos, eles se transformam em virtudes. Se a gente não trabalha bem os nossos instintos, eles se transformam em vícios, tá? Então, é importante eu fazer uma diferenciação para vocês sobre virtudes e valores, tá? Então, se eu olho para uma pessoa e eu vejo uma pessoa justa, uma pessoa forte, a justiça e a fortaleza são virtudes, tá? Então, eu não posso olhar para essa pessoa justa e forte e falar com ela assim, esses seus valores são legais, eu vou copiar eles. Não é assim que funciona, tá? Os valores, eles realmente são coisas que a gente olha, que a gente acha legal e que a gente quer copiar dos outros. Mas as virtudes não. As virtudes, elas não são copiáveis. As virtudes, elas são uma potência da alma, tá? Então, elas estão aí dentro de você. Você só precisa trabalhar essa virtude, tá? Então, nossa, não adianta, por exemplo, né? Isso já aconteceu, pessoas já chegaram falando coisas desse tipo pra mim. Mas não adianta, se eu olhar pra mim, se eu não tiver o jeito pra ser forte, não adianta eu querer trabalhar a virtude da fortaleza. Não, não é assim que funciona. Não é que você nasceu ou você deixou de nascer pra ser forte. A fortaleza está dentro de você. Todas as virtudes estão dentro de todo ser humano. A gente só precisa conseguir trabalhar, porque todos nós temos instintos. Todos nós temos todos os instintos, tá? Então, nós temos essa capacidade de trabalhar esses instintos para que esses instintos se transformem em virtude, tá? Então, a ordem, por exemplo, ela é uma virtude. A bagunça, a desordem é um vício, tá? Então, o medo, ele é um instinto. O medo, ele não é ruim, né? O medo, ele serve para nossa sobrevivência, né? Se um leão vier na nossa frente e a gente não tiver medo, a gente muito provavelmente morre, não é isso? Então, o instinto, ele serve para que a gente consiga sobreviver. É justamente essa energia para nossa sobrevivência. Mas se nós não trabalharmos os nossos medos, a gente se torna pessoas covardes. E a covardia é um vício. Pelo contrário, se a gente consegue trabalhar os nossos medos, a gente se torna corajoso e a gente se torna prudente. A coragem e a prudência, elas são virtudes, tá? Então, a virtude, ela é trabalhada através do ato virtuoso. Então, o ato virtuoso, ele é um ato contrário ao vício, tá? Então, você olha para você mesmo e você vê que você tem um vício, o ato virtuoso vai ser você trabalhar coisas que são contrárias, opostas a esse vício, tá? Então, se você é uma pessoa desorganizada, por exemplo, você precisa repetir atos de virtude da ordem, tá? Então, vamos pensar num exemplo. Você começa a arrumar sua cama todos os dias, né? Então, todos os dias você arruma sua cama. Todos os dias, tá? Assim que você acordar. Faça chuva ou faça sol. Você arruma sua cama todos os dias. Esse ato no início vai ser difícil, tá? Mas esse ato da virtude da ordem, arrumar a cama é um ato da virtude da ordem, então ele vai, com o tempo, virar um hábito para você. E aí ele vai ficar mais fácil de repetir, tá? Ele não vai ser mais tão difícil assim quanto era no começo, tá? Até que você vai repetindo, repetindo, repetindo tanto que esse ato, ele vai praticamente se tornar parte de você, tá? Como se fosse uma segunda natureza sua, entende? Então, isso é um ato de virtude que você repete até que ele entre em você, vamos dizer assim. Então, você não era acostumado a arrumar sua cama, você não nasceu acostumado a arrumar sua cama, né? Mas você se ordenou. Você foi fortalecendo a sua vontade, você acordava um dia, você estava atrasado, mas mesmo assim você arrumava a cama, você se organizava para conseguir arrumar a sua cama, entende? Mesmo sem vontade, você arrumava a sua cama, né? E agora você consegue fazer isso diariamente.
E isso é um ato da virtude da ordem. E de ato virtuoso em ato virtuoso, você adquire essa virtude da ordem, tá? Então é assim que a gente trabalha, é assim que a gente consegue trabalhar em nós as nossas virtudes. Então você precisa olhar para você mesmo, reconhecer os seus vícios e começar a trabalhar esses vícios com atos que são contrários a ele, trabalhando assim a sua vontade, tá? E aí você fala assim para mim: tá bom, eu entendi. Eu entendi tudo, entendi como que meu filho funciona, mas como que eu faço para ajudar o meu filho a realmente desenvolver essas virtudes? Através dos hábitos, através dos bons hábitos, tá? Mas isso a gente vai falar melhor no próximo vídeo.